Bom dia, hoje eu vou falar sobre o Drácula, essa é a capa do livro. Foi um livro escrito em 1897 por Bram Stoker, na Escócia. O livro tem terror, romance e... O livro tem terror, romance e o terror psicológico. Os personagens principais são o Conde Drácula, Jonathan Harker, Mina Harker, Lucy e John Weston. Bom dia, hoje eu vou falar sobre o livro dos 25 Contos de Machado de Assis, que foi um livro lançado em 1870 e foi lançado pelo escritor, o autor chamado Machado de Assis, que foi um grande autor do realismo e do romantismo, que ele foi um mestre em vários gêneros literários. Bom dia, irei falar hoje sobre o livro Assim que Acaba e a escritora Colleen Hoover. Ela é uma escritora norte-americana que escreve principalmente livros que abordam como tema central traumas, violência e a exposição de relacionamentos tóxicos, ambientado no gênero romântico, de ficção para jovens e adultos. Ela é mais conhecida por seu romance de 2016, que foi o ano que o livro foi lançado. A obra gira em torno de Lily Bloom, uma jovem mulher que, após a morte de seu pai, se muda para Boston, onde começa a construir sua vida, a se reconectar com seus próprios sentimentos. A história aborda temas intensos como o abuso doméstico e a violência em relacionamentos, especialmente no que se diz respeito ao relacionamento de Lily com Hailey Kincaid, um neurocirurgião que inicialmente parece ser o homem dos seus sonhos, mas que se revela muito diferente do que ela se imaginava. O livro traz uma reflexão profunda sobre o ciclo de abuso com Lily, tentando equilibrar o amor e a dor e as escolhas difíceis que muitas vezes se fazem necessárias para se libertar de um relacionamento tóxico. A trama é fortemente influenciada pelas experiências da mãe de Lily e da autora, o que confere uma profundidade emocional à narrativa. A obra foi muito bem recebida pelos leitores, especialmente por sua abordagem sincera e sem rodeios de temas delicados e difíceis, e por retratar as dificuldades que as vítimas de abuso enfrentam ao tentarem sair de um relacionamento abusivo. O livro também tem uma ligação com o poema It and It Us, que a autora escreveu para expressar a experiência que inspirou a história. O impacto do livro é grande, tanto pela emoção com que aborda a temática, quanto pelo modo como instigar o leitor a refletir sobre as dinâmicas de poder e controle dentro de um relacionamento. Os principais personagens são Lily Bloom, Hailey e Alyssa. Lily Bloom, a protagonista do livro, uma jovem que se envolve com Hailey, um neurocirurgião. Lily tem 24 anos no livro. No filme, Blake Lively interpreta Lily. Hailey, um neurocirurgião charmoso que começa a abusar física e verbalmente de Lily. No livro, Hailey tem 30 anos. No filme, Justin Baldoni interpreta Hailey. Alyssa, a fiel companheira de Lily, que a acompanha em sua jornada. Jenny Slate interpreta Alyssa no filme. Atlas, um personagem com quem Lily viveu um romance na adolescência. Lily e Atlas se reencontram e decidem dar espaço aos sentimentos que nutrem um pelo outro. Drácula é um romance escrito pelo autor irlandês Bram Stoker e publicado pela primeira vez em 1897. A história acompanha diversos personagens que de alguma forma acabam se envolvendo com a figura do Conde Drácula, o nobre da Transilvânia que também é um vampiro. Não existe figura mais emblemática para o meio do terror do que o Conde Drácula. Quando pensamos em vampiros, automaticamente esse nome aparece em nossas mentes. Apesar de não ter sido o primeiro romance, o Drácula, com certeza,
é a obra mais fluente dentro desse meio. Bram Stoker simplesmente criou a estética dos conceitos definitivos para as criaturas chupadoras de sangue. O imaginário de vampiros era uma coisa antes de o Drácula e outra completamente diferente após dele. Só essa influência já é o suficiente para configurar a obra como um grande clássico da literatura. O romance envelheceu bem, em diversos aspectos, sendo uma leitura agradável até os dias de hoje, e possuindo diversas passagens tensas e macabras, mas também envelheceu mal em diversos aspectos. O livro apresenta diversos conceitos sobre vampirismo, que são muito interessantes, e ajudam a criar o clima soturno do livro. Eles podem não parecer nada demais nos dias de hoje, já que estamos saturados por tantas obras envolvendo vampiros. Mas isso não tira o mérito de que grande parte dessas ideias advém desse livro. O aspecto horripilante do livro pode estar um pouco desgastado atualmente. Nós ouvimos tanto falar dessa figura do Drácula durante nossas vidas que existe um certo mito por trás do personagem. Portanto, talvez a expectativa que criamos ao lermos o texto de origem pode ser decepcionante. A impressão que temos do Drácula através da cultura popular provavelmente sempre vai ser mais grandiosa do que aquilo que ele de fato é, mas não deixa de ser um antagonista marcante por isso. Outro ponto que pode incomodar possíveis leitores é quando ele faz questão de nos lembrar a época onde é escrito, principalmente quando se trata de papéis de gênero. É importante analisarmos obras levando em consideração o contexto da época onde foram concebidos, mas também é possível um leitor atual se eximir de qualquer juízo de valor sobre a obra. O livro tem diversas passagens que podem se tornar um incômodo para muitas pessoas. Portanto, Drácula é um livro que claramente tem seu charme e merece ser lido por todos os entusiastas do terror. A história se passa na Inglaterra, onde um advogado, um psicólogo e um mestre em magia e ocultismo se juntam para derrotar um vampiro amedrontador. Desde que quando Jonathan Harker foi sequestrado por Drácula até a morte da personagem Lucy Westerner. Então, Jonathan, Nina Harker, Van Helsing, Quincy Morris e John Seward juntam-se a Arthur Holmwood para derrotar o vilão. Oi, eu sou o Felipe e, bom, agora eu vou falar um pouco, na verdade, sobre um dos contos do livro que eu escolhi, né, que são os 25 contos de Machado de Assis. E o conto que eu escolhi foi A Perda dos Três Tesouros. E, bom, os personagens desse conto, eles são apresentados, né, o nome deles apresentados no conto são apenas letras. E isso pode dificultar um pouco o entendimento do leitor, né? O reconhecimento do leitor dos personagens. Mas enfim, a história fala sobre um homem que chega em casa, ele chega em um lugar, na verdade, e lá tem um casal. E o marido da mulher do casal, ele desconfia desse homem que acabou de chegar e ele acusa ele de ser amante da esposa dele. Mas ele realmente não era amante da esposa dele. A esposa dele não era infiel até então. E bom, ele dá um pouco de dinheiro para esse homem sair da cidade que ele estava e ir para Minas Gerais. E ele pega o dinheiro, mas ele pega um pouco mais do dinheiro. Ele pega a carteira inteira do homem, na verdade, e leva ela para Minas Gerais. E além dele e a carteira, a esposa do homem também foi embora, pois não aguentava mais ele. Não aguentava mais o seu relacionamento com ele e decide ir embora. E bom, esse foi o desenvolvimento do meu livro, da minha resenha. Posso dizer que Assim que Acaba é amplamente elogiado por sua profundidade emocional e pela maneira como tratar temas pesados, como abuso doméstico e complexidade de relacionamentos. A escrita de Colin Hoover consegue capturar os dilemas internos da protagonista Lily e a dor de viver um ciclo abusivo.
Ao mesmo tempo, muitos leitores apreciam o livro por sua capacidade de provocar reflexão sobre a importância de reconhecer e interromper comportamentos prejudiciais. Por outro lado, a intensidade emocional e os temas pesados podem ser difíceis de digerir para alguns. Em resumo, é um livro impactante que faz os leitores pensarem sobre o que é um relacionamento saudável e a importância do amor próprio. É isso. Obrigada. Bom, agora eu vou falar sobre o que eu achei do livro Drácula. Mentira, Didi, verdade. E o livro Drácula eu achei ele muito interessante pelo terror psicológico que ele tem. Não é um terror de susto, de monstros, essas coisas. Ele vai afligindo você, vai fechando um cerco em volta de você, que você começa a ficar assustado do que pode vir, não o que está realmente acontecendo. Eu também gostei muito dos personagens, a química entre eles, são personagens muito criativos que eu nunca tinha lido em algum livro normal na minha vida. Tem desde psicólogo para advogado, tem explorador e até misticista, escritor e todas essas coisas. Além de ter uma história super criativa. E o Bram Stoker foi o cara que pegou a lenda do Drácula e transformou nesse livro. Criou a própria misticidade para essa lenda da Romênia. E foi isso que eu achei do livro. A coisa que eu mais gostei de verdade foi o terror psicológico. E a parte que mais me interessou foi a decadência da luz. Agora eu vou falar a conclusão da minha resenha. Bom, eu achei esse conto um conto bem realista, sabe? Porque o gênero do livro é o realismo. E eu acho que esse conto se enquadra bastante nesse gênero, porque ele retrata a mulher como se fosse, não fosse sempre honesta, sabe? Ela não fosse idealizada como no romantismo. E isso realmente é um dos traços do realismo, e eu gostei dessa pegada mais do livro. Essa foi a conclusão. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe. Olá! Hoje irei apresentar o livro 1822, do autor Laurentino Gomes. Ao final teremos um verdadeiro ou falso. O livro 1822 de Laurentino Gomes, assim como 1808, 1889, etc., narra um pouco da trajetória do nosso país. Laurentino Gomes é escritor e jornalista. Os livros são mais focados na história do Brasil. O livro 1822, de Laurentino Gomes, é envolvente. Explica a independência do Brasil de forma clara, mas poderia aprofundar mais as consequências sociais. E o livro aborda um pouco sobre o primeiro reinado, ou seja, o reinado de Dom Pedro I. Hora do verdadeiro ou falso. Durante o primeiro reinado, Dom Pedro I outorgou a Constituição de 1824, que estabelecia o poder moderador. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é verdadeiro. A Confederação do Equador, 1824, foi um movimento separatista no norte e nordeste contra o governo centralizador de Dom Pedro I. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é verdadeiro. A abdicação de Dom Pedro I, em 1831, ocorreu sem oposição popular, sendo um evento pacífico e sem manifestações. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é falso.
O primeiro reinado foi marcado por estabilidade política e econômica, sem conflitos internos ou externos significativos. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é falso. Obrigado. Agora eu vou ensinar vocês o que fazer se vocês encontrarem um vampiro na rua. Primeira coisa que a gente deve pensar é o alho. O alho espanta vampiros, tá? Eles têm alergia a isso aqui. Outra coisa é qualquer material de prata. Principalmente se for uma bala de prata, um crucifixo, esse tipo de coisa. Uma estaca de madeira. A única coisa que pode matar um Drácula é isso aqui. E qualquer artigo religioso, uma Bíblia e crucifixo, porque o Drácula ele tem um ódio muito grande de Deus, aí ele não odeia. Aí qualquer artigo religioso assusta ele. Fala conclusão aí. Não, Não, mas a gente tá gravando. A gente vai gravar rapidinho. bom dia, eu vou falar sobre o Drácula. Boa tarde, eu vou falar sobre Drácula. Bom dia. Vai. Peraí, vou botar aqui. Bom dia, hoje eu vou falar sobre o... Conta só. Manda grava. Tá bom, velho. Vou deixar dessa vez, mas da próxima tu me paga. Eu vou deixar afiado. O Gabriel falou que assim. Tira isso. Vou falar. Então, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, bote seu comentário e vire membro do canal. É isso.